que acho que ninguém imaginava, né? A gente sempre desejou, eu acredito que todo mundo em algum momento da vida desejou o home office. Eu confesso que a primeira vez que eu trabalhei numa empresa onde isso era bem visto, onde isso era possível, eu fiquei bastante feliz. E agora eu tenho visto algumas pessoas aí da minha convivência falar, poxa, não chega a hora de voltar, né? Eu quero ir para o escritório. E a gente entende perfeitamente isso, né? Legal é você poder ter a flexibilidade, né? Que eu acredito que seja o tal do novo normal aí na medida que as coisas voltarem. Bom, para a gente falar um pouco sobre isso, então a gente precisa tratar aqui essa necessidade de confiança. E esse vai ser o nosso tema-chave para o dia de hoje. O quanto você tem depositado de confiança no seu próximo, nas outras pessoas, no seu time, né? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas muitas vezes, e eu sempre tomo um cuidado para não generalizar, nós temos uma certa dificuldade em confiar em alguém de imediato. E isso é natural, né? Isso é comum, principalmente nos dias de hoje. Acho que se nós fizéssemos uma pesquisa, né, e perguntasse para as pessoas, você confia no teu próximo? Talvez algumas pessoas até usariam frases bíblicas, de repente, né? Maldito homem, confia no homem. E se apegaria a questões que, ao meu ver, elas são de certa forma tiradas do contexto. Existe uma necessidade de confiança para que as coisas possam fluir com naturalidade. E eu presto muita atenção na natureza para aprender sobre tudo. E existe confiança na natureza. E quando essa confiança ela passa a não existir ou ela é limitada no nosso ambiente de trabalho, isso começa a comprometer. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje. Então a confiança ela é um sentimento que aparece quando a verdade prevalece. Então nós podemos já perceber aqui que é algo que é construído. Ele demora muitas vezes para aparecer, mas ele aparece. E o que a gente não pode é rotular algo, rotular alguém. De imediato aceitar, não confio. Por que de imediato a gente não aceita confiar? Já começa com uma chance. E na medida que as coisas vão acontecendo, essa confiança cresce. Ele naturalmente leva-se esse tempo, mas acontece. Eu tenho certeza que você tem pessoas hoje que você confia. Assim como é possível que tenha pessoas que você não confia. Mas isso foi uma construção, é como tudo na vida, é processual, não é do dia para a noite. E eu não quero aqui te chamar para entregar a sua vida, a confiar em alguém dessa forma. Não é isso. Mas é nós avaliarmos no nosso ambiente de trabalho como isso tem acontecido. Ou seja, essa é um dos principais pilares da confiança, a verdade. Eu costumo brincar que a verdade ela não precisa de defesa. Às vezes pessoas começam a frase se explicando, faz uma pergunta e na sequência ela já te explica o porquê que ela está perguntando aquilo, ou até nem necessariamente é uma pergunta, ela faz um comentário e explica. E eu brinco, calma, não precisa se explicar. A verdade, ela não precisa de defesa. Se a sua pergunta ela faz sentido para você, se você está querendo entender mais sobre isso, você tem uma dúvida, faça perguntas. Que é uma das outras coisas que eu quero reforçar aqui hoje. Existe um poder muito grande em fazer perguntas. Essas perguntas elas nos ajudam inclusive a perceber se nós podemos confiar nas pessoas. Qual que é a sua intenção com isso? Pergunta poderosa. Por que essa pessoa te fez essa pergunta, né? Qual é a sua intenção? Então, confiar não é saber necessariamente tudo sobre uma pessoa, mas é ter clareza que você não precisa saber tudo para dar uma oportunidade de confiança a ela ou alguém do seu time, por exemplo. E é claro que quando nós decidimos confiar em alguém, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a expectativa gerada. Nós, sempre que colocamos a nossa confiança numa outra pessoa, a possibilidade de nós nos frustrarmos, ela é muito grande. Então a gente tem que também ter essa clareza. Eu vou confiar, mas eu vou confiar sabendo que, assim como eu posso de alguma maneira não atender essa expectativa. Então eu preciso ter um equilíbrio entre essa confiança e a expectativa,
Por isso que eu bato muito na tecla que é processual. Vai levar um certo tempo. E por outro lado, você que tem buscado essa confiança precisa compreender isso. Você precisa ganhar essa confiança da pessoa dia após dia, com atos que vão demonstrar que você está alinhado. Que é algo que nós vamos falar mais para frente um pouco mais, que o seu propósito está alinhado com o propósito dessa pessoa. Nós vamos falar hoje bastante aqui sobre propósito e valores. Confiança tem uma relação forte com isso. Qual é o propósito? Qual é o valor? Por que isso vem sendo feito? Então nós vamos tratar isso hoje aqui juntos. E aí o próximo tema nós falamos da confiança como base. A base, o que seria isso? Para estabelecer uma dinâmica eficiente no trabalho remoto, é essencial ter a confiança. Sem a confiança entre os colaboradores, fica difícil estabelecer um ambiente produtivo e com a comunicação clara, o que torna a dinâmica de trabalho mais burocrática, lenta e, consequentemente, mais custosa. Nós precisamos entender que quando falta confiança, nós começamos a ter uma dificuldade de comunicação, começa a ter uma necessidade de burocratizar muitas coisas, porque nós não estamos conseguindo simplesmente acreditar. As pessoas mais antigas, elas falam muito do fio do bigode. Não, o contrato aqui é o fio do bigode, não sei se você já ouviu esse termo. Isso com o tempo se perdeu e é claro, não tem como uma empresa não fazer um contrato. Nós trabalhamos com prestação de serviço, fornecemos mão de obra para algumas empresas na área de segurança do trabalho. E naturalmente, quando a empresa fala, olha, fechamos um negócio, a gente faz a primeira pergunta, você pode gerar o pedido, por gentileza, para a gente dar início na contratação? Como é que é o modelo de contrato que você trabalha? A gente tem um modelo aqui. Isso é natural, isso não demonstra uma desconfiança. Mas no dia a dia não precisa ser assim. Não dá para ter contrato para tudo. Hoje qualquer tipo de conversa que você tem com a pessoa, no final da conversa, geralmente termina assim: você me passa um e-mail? Vamos documentar isso? Isso foi acontecendo ao longo do tempo, dos anos. As pessoas foram ficando... Bom, eu entendi o que você falou, mas assim, na dúvida é melhor a gente registrar. Mandar um e-mail. Tem uma dificuldade nisso. Então, Neilon, a ideia é que não se mande mais e-mail? Claro que não. E novamente, eu reforço isso aqui. Eu estou colocando apenas o meu ponto de vista, o que eu tenho visto, o que eu tenho aprendido. E a questão é, faz todo sentido você documentar, mas será que precisa tudo? Será que para tudo a gente precisa mandar um e-mail, marcar uma reunião? Será que aquilo que foi conversado já não é o suficiente? Com o nosso time, aquilo que está ali dentro do nosso departamento, eu vou realmente precisar de reuniões e e-mails. Talvez a gente precisa começar a olhar com mais detalhe nesse sentido. Realmente é tudo que eu preciso dessa preocupação? Ou tem coisas que eu poderia simplesmente confiar? Olha, isso aqui tá com você, eu entreguei, tá aqui, pronto. E aí eu volto nessa questão, e você precisa construir, ajudar essa pessoa a confiar em você. O gestor, ele pode confiar em você, mas você precisa demonstrar isso. Se você tem uma dificuldade em lembrar das coisas, provavelmente você precisa anotar. Talvez aí nesse caso precisa de um e-mail. Mas se você já está proativo, se você está atento, se você consegue falar, não, pode deixar, falou, eu vou anotar aqui, eu lembro, não precisa nem me passar um e-mail, eu vou te entregar. A gente constrói isso. Então esse é o ponto. Propósito e a confiança. Então, como ter motivação no trabalho em casa? Essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm ao adotar o home office. Lembramos que as empresas são feitas de pessoas e não de lugares físicos. E esse é um ponto que é muito relevante para a gente sempre lembrar disso. A empresa, ela é um grupo de pessoas. Ela não é simplesmente um CNPJ. Não é um lugar físico ou um CNPJ que define a empresa. Na verdade, as empresas são feitas de pessoas e para as pessoas trabalharem bem remotamente ou presencialmente, elas precisam de ter um propósito e ter um ambiente de confiança onde elas se sintam livres para se expressar e participar e se engajar. Nós precisamos de um ambiente onde os propósitos eles estejam alinhados. Nós hoje, e a mídia e as redes sociais falam muito sobre o propósito. Você
que está aí do outro lado, você já encontrou o seu propósito de vida. E isso tem até pirado algumas pessoas. As pessoas estão preocupadas demais com isso. Eu preciso encontrar o meu propósito. Qual é o meu propósito? A minha vida está passando e eu não estou vendo meu propósito. E eu quero te dizer algo que pode te ajudar a encontrar esse propósito. Você tem procurado e tentado encontrar ele. E eu acredito que faz muito sentido. Você pode dar início hoje a fazer tudo na sua vida com propósito. Fazer tudo de forma proposital e não simplesmente fazer porque foi pedido. Você tem que perceber se os propósitos eles estão alinhados. Se o propósito da companhia está alinhado com o seu propósito, se o seu propósito está alinhado com o propósito do time, e se esse time está alinhado com outros times, outros departamentos, para que de fato a empresa seja um time. Eu pergunto sempre para as pessoas, você tem clareza do que você faz e por que você faz? Qual o propósito disso? Quando uma única pessoa pensa e as outras simplesmente elas executam, a coisa tende a não andar tão bem. Isso pode funcionar por um período, mas ao longo do tempo a pessoa vai ter um problema de motivação. Ela não vai conseguir se sentir e se manter motivada, porque aquilo perde o sentido. Olha, eu faço, mas eu não sei nem por que eu faço. Eu simplesmente vou e abro o sistema e coloco o número ali. Estou dando um exemplo assim bem para a gente entender onde eu quero chegar com isso. Esse tipo de atividade que você não está sendo envolvido de fato, ele começa a te desmotivar, porque você não vê o motivo pelo qual você tem feito aquilo. Então encontrar o propósito, fazer tudo de forma proposital, intencional, encontrar de forma real o porquê das coisas. Nós falamos muito sobre ter um porquê forte. Quando você quer achar o seu propósito, aí eu estou falando agora de forma mais ampla, um propósito de vida, você tem que ter um porquê muito forte. Você me perguntar, Neilon, você vive o seu propósito? Vivo. Eu vivo meu propósito. Mas eu não sabia disso há 5 anos atrás. Eu simplesmente fazia o meu trabalho. E eu achava que o meu trabalho era ir lá e dar um treinamento para as pessoas, que no final elas recebiam um certificado. E aí chegou um belo dia que eu acordei e eu falei, não aguento mais fazer isso. Não quero mais dar treinamento de segurança do trabalho, eu estou cansado disso. Perdeu o sentido para mim, as pessoas nem querem me ouvir, eu vou dar um treinamento, as pessoas não estão nem aí para isso. E nesse processo de autoconhecimento, de tentar entender o porquê das coisas, e eu parei por um período para refletir sobre o que eu fazia. E eu percebi que é muito mais do que um certificado no final do treinamento. Segurança do trabalho é sobre vida. São sobre pessoas. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre isso, onde eu falo, nunca foi sobre norma, no sentido de lei, de literatura. Nunca foi sobre a portaria 3214. Nós nos perdemos no trajeto. Sempre foi por vidas. Se eu passar uma vida, se eu dedicar a minha história a falar sobre segurança para as pessoas, do trabalho ou segurança no geral, e pessoas deixarem de se envolver num acidente, se uma única pessoa deixar de se envolver num acidente, ou até mesmo perder a vida, já fez todo sentido para mim. Pronto, eu enxerguei o propósito. Hoje, se você me perguntar por que você dá treinamento, por que você trabalha com isso? Porque eu vejo um propósito nisso, tem um porquê muito forte, a vida das pessoas. Eu acredito literalmente que nós estamos aqui para servir outras pessoas. A Solenis, ela serve outras empresas com o produto dela. E às vezes, no ambiente de reunião, de treinamentos, eu pergunto, quem é você para a pessoa? Eu sou um engenheiro, eu sou gerente, eu sou um diretor, sou auxiliar, sou assistente. Você é muito mais do que isso. Primeiro ponto, nem é o nosso ponto focal aqui. E na sequência eu pergunto, o que você faz aqui? Ah, eu gerencio pessoas. E você? Ah, eu trabalho no setor de compras, suprimentos, eu verifico ali, enfim. E a pessoa não está enxergando de verdade o que ela faz. Ela não está entendendo de forma profunda a atividade dela. É como você dizer, Leandro, o que você faz? Eu dou treinamento.
Não, eu não dou treinamento. Eu falo sobre vida. Eu ativo a reflexão nas pessoas. Eu procuro trazer as pessoas para o momento presente onde elas vão refletir sobre determinados assuntos e que eventualmente isso pode dar início a uma transformação de vida. Porque isso de repente vai fazer com que ela reflita que faz todo sentido ela realmente cuidar da vida e da segurança e da saúde dela. É isso que eu faço. E eu pergunto para você, o que você faz? O que o seu time faz? O que o seu departamento faz? Você tem esse alinhamento? Nós servimos outras empresas, nós vendemos produtos para o tratamento de água industrial. Eu estou especulando aqui em algo que eu relativamente conheço. E o que isso significa? Isso significa que lá na ponta vai chegar um produto nas mesas das pessoas e pessoas serão beneficiadas disso. É sempre sobre servir. Eu não sei se você percebe, mas é sempre sobre isso. As pessoas mais bem-sucedidas é porque elas encontraram uma maneira de servir toda a população. As empresas mais bem-sucedidas, elas conseguem ter um serviço que as pessoas precisam. É sempre sobre isso. O seu time precisa estar alinhado nesse ecossistema. As pessoas precisam entender o porquê delas estarem fazendo as coisas. Quando ela entende o propósito, que está alinhado com o seu propósito, que está alinhado com o propósito da corporação, vai existir confiança, vai sentir o tal da dor do dono, ela vai sentir parte daquilo. Não vai ser mais simplesmente uma pessoa que aperta o parafuso. Dando um exemplo aqui de uma questão de produção, apenas um exemplo. Não, ela vai entender que ela faz algo que aquilo vai se tornar o veículo, e aquele veículo, por sinal, é uma ambulância que vai cuidar de pessoas. É muito mais do que apertar um parafuso. Muito mais. Mas a nossa questão aqui é a confiança, que para ser gerada precisa de tudo isso. Bom, então nós falamos aqui do propósito e a confiança. Muito mais do que obrigações ou metas a serem cumpridas. As pessoas elas precisam ter um propósito, porque aí sim elas terão o sentimento de que estão realizando algo, de que há uma confiança sendo depositada nela e de que elas são úteis e valorizadas pela empresa. Por isso, o questionamento necessário, tanto para os gestores quanto para a equipe, é: qual é o seu propósito? Esse propósito precisa ser compreendido e compartilhado entre os colaboradores. Quando você entrega uma tarefa a uma pessoa, você confiou algo a ela. É sobre isso. Para que nós tenhamos um ambiente de home office e até mesmo presencial com mais fluidez, as pessoas precisam entender isso. A gente precisa descansar quando a gente entregou para outra pessoa. Você confiou isso a ela. Agora é com ela. Ah, mas então eu não vou nem checar. Eu acho que faz todo sentido você verificar. Mas você precisa descansar. Isso precisa te trazer paz. A liderança precisa ter isso. Quando a gente muda de nível, quando a gente começa a ter pessoas sobre a nossa, entre aspas, responsabilidade, é um dos desafios. Porque a gente acostumou a ter um controle de tudo. E agora a gente precisa abrir mão desse controle e confiar nas pessoas. Não sei se você já pensou sobre isso, mas essa confiança, quando você começa a questionar algo que você entregou a alguém, isso gera um desconforto grande na pessoa. Porque muitas vezes você está interferindo em um dos valores dela. Talvez um dos seus valores seja ter um grande controle sobre tudo que está acontecendo. E aqui não estou dizendo se tem certo ou errado, mas é o que acaba acontecendo. Você tem entre seus valores isso. Garantir que está acontecendo, tá? Você tem essa preocupação, é uma preocupação sua isso. E um dos valores da outra pessoa é a confiança. Ela procura fazer tudo para que as pessoas confiem nela. Quando você começa a questionar demais, mas está dando certo, está fazendo? Ó, será que essa pessoa vai se sentir mal porque você acabou de agredir um dos valores dela, sem intenção. E aí entra um ponto importante que as pessoas não se preocupam, mas os valores da sua equipe, elas estão alinhados com os seus valores. Os valores do seu gestor, ele está alinhado com os seus valores. E eu vou além. Você conhece os seus valores? Se eu te pedir agora, você para o que você está fazendo por um minuto, por favor,
E se você nunca fez isso, eu te convido a fazer. Coloca num papel aí. Quais são os seus 5 principais valores? E se você não encontrar isso, eu te convido novamente a fazer uma avaliação, que não vai conseguir fazer isso agora no tempo que nós temos, mas comece a refletir sobre isso. Se tem alguém que precisa conhecer os seus valores, é você. Tem coisas que te incomodam tanto e você nem sabe o motivo, e eu já vou te dizer qual é, porque isso compromete um dos seus valores. E é por isso que te incomoda. E aí vai chegar num ponto que é a comunicação não violenta. Não é o nosso tema aqui hoje, mas é tão importante quanto. Eu até coloquei um slide aqui sobre isso. A comunicação não violenta, ela te ensina a fazer um pedido para as pessoas. Quando alguém interferiu em um dos seus valores, você precisa ouvir aquilo, interpretar aquilo, e daí você precisa fazer um pedido para essa pessoa. Eu vou falar mais disso, mas só para a gente dar uma introdução. Que tipo de pedido, Neyland? O que você está falando? Olha, isso que você me falou, de certa forma me ofende. Eu entendo que você não está querendo me ofender, mas é porque você acabou de interferir nos meus valores. Eu quero te fazer um pedido. Você poderia não fazer dessa forma? Você poderia não falar comigo dessa maneira? Seria possível isso? Porque realmente seria bastante importante para mim. Fazer um pedido. Bom, espero que você esteja compreendendo aí o contexto. Essa comunicação não violenta, essa comunicação, esse estabelecimento de propósito, de valores, de confiança vai trazer uma harmonia para o nosso ambiente de trabalho, mesmo remoto. Ficou difícil de saber o que a pessoa está pensando hoje. Quando você está ali no tete a tete, você face to face, você olha para a pessoa, você consegue interpretar ali. O corpo fala, a gente sabe disso, tem vários livros que falam sobre isso. E a questão é que quando você está trocando mensagem, às vezes ali pelo aplicativo da Microsoft, que eu acredito que é o que vocês usam, às vezes a pessoa te responde algo, você até interpreta mal. Nossa, parece que a pessoa não gostou do que eu perguntei. Nossa, tive a impressão que essa pessoa foi arrogante. Essa às vezes é só sua impressão. E novamente compromete seu dia a dia. Porque você fica com aquilo, pensando naquilo. Poxa, mas será que eu tinha que ter falado de outra maneira? Será que aconteceu? E eu te convido a fazer perguntas. Pega um telefone, liga para essa pessoa, fala: ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Parece, eu tive essa impressão, não estou dizendo que é. Tá tudo bem. Eu tenho uma preocupação com a nossa relação. Eu quero saber se realmente tem algo que eu fiz ou que eu posso fazer para deixar. Eu quero ajudar, eu quero realmente que a gente tenha uma comunicação que flui naturalmente. É sobre isso. Então esse alinhamento ele é realmente importante. Alinhamento entre empresa, entre gestores, entre times, entre pessoas, entre colegas de trabalho, num mesmo nível de hierarquia. Ele precisa acontecer. Confiança, produtividade e o resultado. O ambiente de confiança ele proporciona a colaboração. E tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que você perceber que as pessoas estão colaborando com você, que o seu time se preocupa com a sua opinião, que o seu trabalho ele é valorizado, que as pessoas estão confiando em você. É prazeroso para os dois lados. Como é bom quando você passa uma tarefa, uma pessoa e você sabe que vai acontecer. Você já tem experiência, tem história com aquela pessoa. Você fala, nem preciso me preocupar. Quando alguém te pergunta, você fala assim, ó, pode falar com fulano que ele está fazendo. Estou tranquilo. Meu, como isso é bom. E como é bom quando a outra pessoa chega e fala assim, olha, o fulano disse para eu ver com você porque sabe que está contigo. E ele disse, pô, já deu o recado. Estabeleceu a confiança. Porém, é preciso ter paciência. A confiança ela é construída de uma forma que é o relacionamento. E por isso ela cresce na medida que o ambiente ele é fértil, onde existe compartilhamento, diálogo, onde isso ele é realmente construído, onde foi plantada a semente da confiança. E quanto mais os colaboradores têm confiança entre si, maior é o engajamento e a participação de todos, resultando em uma produção, em produções melhores e uma cultura corporativa mais agradável para todos. Que é o que nós temos buscado aqui. Quando você tem um ambiente de confiança,
em que as pessoas podem participar, onde as pessoas podem de fato interagir. Você tem como resultado várias pessoas integradas, elas se falam ali, as pessoas estão realmente satisfeitas, entende? Com esse ambiente, você constrói esse ambiente de confiança, naturalmente essas pessoas vão se sentir mais confortáveis. O resultado final ele vem mais positivo, é natural. Agora, quando é o contrário disso, tudo que se fala, será que é mesmo? Será que eu posso abrir isso aqui para o meu time? Será que eu posso falar isso? Será que eu não precisaria ter essa preocupação? Quando começa a gerar essa dúvida, aí preocupa. O ambiente fica pesado. E é isso que a gente precisa pensar aqui. Buscar uma alternativa para isso. E eu quero mostrar algumas possibilidades aqui, que são ações práticas para a gente fomentar um ambiente de confiança. Então nós colocamos aqui que não só em momentos desafiadores como na adaptação para o trabalho remoto, mas em todos os momentos é preciso ser humano e conhecer os próprios e as próprias limitações. Existe uma frase eu gosto muito do Augusto Cury, ele fala que é algo mais ou menos assim, quem vence sem risco, triunfa sem glória. Você talvez precise aceitar se arriscar mais. Do que você está falando, hein? De abrir o seu coração para sua equipe, seu time. Cara, eu tenho essa limitação aqui, irmão. Eu tenho trabalhado isso, mas é uma dificuldade para mim nesse momento, eu confesso. Só que isso só vai acontecer quando esse ambiente proporcionar algo a essa pessoa que ela possa confiar nesse grupo. Onde ela sabe que as pessoas vão falar, eu entendi. Deixa eu te falar, eu já passei por isso. Se você quiser, a gente pode andar junto por um período e eu posso te ajudar com a minha história. Conta comigo, porque eu tenho mais experiência que você nisso. Que bom que você deu essa abertura. Que bom que você fez esse comentário, que para você isso é uma limitação. Sabe por quê? Você vai tirar um peso, uma mochila pesada das costas. Você está carregando um fardo que não é teu. Às vezes você está tendo dificuldade em conviver com algumas pessoas porque simplesmente você não está sendo transparente, você não está abrindo o coração. Ah, Ney, você não entende nada de ambiente de negócio, não dá para fazer isso não. Dá sim, dá sim. Eu não estou te chamando aqui para você ser ingênuo, não é isso não. Mas é você não ter medo, tanto receio e se arriscar nesse sentido. Você vai perceber naturalmente que tem um monte de pessoas que são muito boas e que vão olhar e vão falar assim: pô, legal, foi bom você falar isso. Agora eu entendi aquele outro dia que você fez tal comentário, eu tinha ficado meio assim. Talvez a pessoa não fale, mas no coração dela ela tá percebendo, ela tá sentindo isso. Pô, que bom que você fez esse comentário. Ela vai entender. Às vezes você fala, você deu uma resposta, sei lá, mais ríspida a uma pessoa, a pessoa guardou aquilo, aí você abre e fala, pô, tô passando por um problema, tal, a pessoa na hora vai falar, poxa, eu tenho que ter mais empatia. Preciso me colocar no lugar dessa pessoa, porque agora eu entendi por que ela agiu dessa forma. Ela tá passando por um problema. Eu vou compreender isso. Agora, se não tem essa confiança, como que isso vai acontecer? Às vezes essa atitude que você tem tomado, ela nem é o seu normal, mas você está passando por um problema. Como tem pessoas hoje passando por algum tipo de problema emocional? Nós falamos sobre isso essa semana. As pesquisas mostram com clareza, não é uma única não. A cada duas pessoas, uma vai desenvolver um problema emocional. Você está lidando com alguém. E todas as vezes que existe uma conversa, existe alguém que está passando, passou, vai passar por um problema emocional. Porque estamos falando sempre em pelo menos duas pessoas. Então que a gente possa ter um ambiente de confiança. Que a gente possa dialogar mais. Que as pessoas possam se sentir verdadeiramente respeitadas naquele ambiente. Que elas possam dar a opinião delas com tranquilidade. Porque elas sabem que elas não estão sendo avaliadas por isso. E nem julgadas por isso. É só a opinião dela. Assim como você tem a sua. Assim como eu tenho a minha. E não tem sentido você querer que eu tenha a mesma opinião que você. É apenas
pontos de vista diferentes, histórias diferentes. O seu ponto de vista tem a ver com a sua história. Eu não vivi a sua vida, assim como você não viveu a minha. A gente precisa perceber isso. O dono da verdade, ele não existe. Ele não existe. É difícil viver isso no dia a dia. E aí entra essa questão que eu bato muito nessa tecla. Não tem novidade nisso. Não é sobre novidade. É sobre aplicar algumas dessas coisas. Eu quero acreditar que nessas palestras você tem tido alguns insights aí. Poxa, peraí, isso aqui faz sentido para mim. Eu preciso colocar em prática. Eu vou anotar, eu vou criar uma tarefa para mim. Eu vou observar mais esse sentido, essa questão, vou dar mais atenção a isso. Então, algumas práticas a serem adotadas são: mostre vulnerabilidade quando for necessário. Lembre dessa frase: quem vence sem risco, triunfa sem glória. Seja autêntico. Seja autêntico. Seja você. Crie rituais com o seu time para fomentar esse tipo de discussão saudável, para dar essa abertura para as pessoas, para que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo. É muito provável que vocês tenham, inclusive, ferramentas dentro da empresa hoje que já olham para isso. É comum, as empresas estão preocupadas com isso. Invista realmente, não veja isso simplesmente como só mais um programa. Faz todo sentido, você vai ver que naturalmente o desempenho muda das pessoas. O seu desempenho muda. É o propósito, quando você para, poxa, eu entendi por que eu estou fazendo. Agora sim, faz sentido. Reconheça o trabalho das outras pessoas. Nossa, como isso é importante. Você olhar para a pessoa e falar, poxa, você fez um excelente trabalho. Caramba! Elogia essas pessoas na frente das outras pessoas. E não precisa você ser um gestor para isso. Você pode olhar para o teu colega de trabalho e falar, poxa, foi incrível o que você fez. Mano. Nossa, ajudou demais a gente. Obrigado. Sensacional. A gente já aprendeu isso há muito tempo. Elogio em grupo, chama atenção no particular. Será que a gente tem aplicado? Será que a gente tem lembrado diariamente ou semanalmente, tá bom, vai mensalmente, de dizer a uma única pessoa que ela fez um bom trabalho? Qual foi a última vez que você expressou esse sentimento de gratidão por alguém? Qual foi a última vez que você olhou para uma pessoa e falou, obrigado, foi sensacional esse trabalho que você fez? Qual foi a última vez? Se você nem lembra disso, talvez tenhamos aí mais uma tarefa. Coloque aí nos seus dias, eu vou elogiar uma pessoa todo dia. Eu vou elogiar o trabalho de uma pessoa todo dia. Talvez você esteja pensando, mas eu vou ter que inventar, né? Eu vou ter que ser falso. Não, por favor, não é possível que no meio de todo mundo, desse monte de pessoas que você convive, não tem vários trabalhos que acontecem durante o dia que você poderia elogiar. Sempre tem. Sempre tem. Eu não estou te chamando aqui não para inventar coisa, não é isso não. Mas sempre tem. É impossível não. É que a gente está acostumado a não olhar para isso. A gente está acostumado a olhar só para aquele momento que a pessoa cometeu um agafe. E aí a gente esquece todas as partes boas, tudo que essa pessoa fez de bem feito, todos os anos de trabalho, todos os meses, todo o projeto. E aí a gente coloca toda a nossa energia em algo que não saiu como você gostaria, que de repente nem é o que precisava, mas é o seu desejo. Não é sobre o seu desejo, é sobre o projeto, é sobre o propósito, é sobre os valores pré-estabelecidos. Quais são os valores da empresa que você trabalha? O que está escrito lá? Faz sentido eles com os seus valores? Estabeleça metas desafiadoras e plausíveis para o seu time e para você. Eu vou incluir aqui, e para você. A gente precisa ter esse hábito de criar metas, metas que nós vamos alcançar, pequenas metas, talvez durante o dia, para a gente se sentir bem, para a gente estabelecer confiança em nós mesmos. Então esses são alguns pontos que a gente pode pôr em prática aí para melhorar a nossa convivência remota e presencial também.
Consequências práticas da falta da confiança, né? E o que acontece quando isso não vem sendo aplicado? Essa confiança ela não existe. É o que acontece quando não há confiança entre os colaboradores. O que vem acontecendo? Quando não há um esforço para estabelecer a confiança na equipe de trabalho. O que isso acontece? Acontece que os mal entendidos eles acabam prevalecendo. A gente acaba dando mais atenção a esse mal entendido, essa comunicação que não fluiu, do que em outras coisas. E isso cria o quê? Um ambiente terrível de se trabalhar, de insegurança, de pouca comunicação. Não sei se você já teve esse sentimento de falar assim, nossa, nem quero falar com aquela pessoa. Putz, nem, nossa, toda vez que eu vou falar com essa pessoa aí, nossa, difícil, hein? A pessoa é difícil. Deixa eu te falar, você é difícil também. Eu não sei se você sabia, mas você também é difícil. Essa pessoa é um BO, pois é, e você também. Você também. E a gente precisa perceber isso e buscar alternativas para melhorar. Não desanime, não pense que não tem alternativa. Tem o que nós mais temos hoje é ferramenta. Ferramentas. O que nós mais temos hoje é acesso à informação. Qualquer tema que você quiser se aprofundar, você vai na internet, você encontra uma centena de pessoas falando sobre isso. Como é que eu melhoro a minha comunicação dentro da empresa? Porque saber que a comunicação é importante, você já sabe. Mas a pergunta que eu te faço é: como que anda a sua comunicação com as pessoas da sua equipe, da sua empresa no geral? As pessoas têm facilidade de se chegar a você? Eu estava num jantar esse final de semana com algum casal de amigos, tomando uma aguinha aqui, e ela é enfermeira. E eu não vou lembrar agora exatamente a especialidade, mas ela é uma pessoa que ela trabalha com essa questão de no caso agora, né, do Covid em si no hospital. Ela que registra todos os casos, é um departamento administrativo, né, dentro da área da saúde lá. Então, embora ela esteja dentro do hospital, tudo. Então, todo mundo pergunta dos protocolos para ela. Existem protocolos muito profundos no hospital com relação ao Covid. E outras áreas também, né, que no momento agora fala sobre isso. E 2 anos, né, 1 ano e meio eu acho já que estamos vivendo isso. E ela comentou comigo assim, Neymar, eu estou no nível de estresse, que uma funcionária, ela entrou na sala onde eu estava fazendo notificação, ela falou assim, a questão da máscara lá no administrativo, ela não deixou, ela me contando isso, ela não deixou a pessoa terminar, ela falou assim, sem olhar para trás, olha isso, imagina, visualiza a cena, sem olhar para trás, ela levantou a mão assim e falou, eu não, nem continua, não precisa falar, eu não acredito que tem alguém aqui perguntando de novo sobre isso, que isso? É isso mesmo, tem que usar e não pode ser a máscara de pano, tem que ser a máscara N95, enfim, procedimento interno do hospital não é o caso aqui, mas eu quero te mostrar assim como que foi a comunicação. Você acha que essa pessoa vai perguntar alguma coisa de novo para alguém nos próximos meses? O que foi isso, cara? Foi uma granada que explodiu ali. Precisava de tudo isso? E ela mesma já sabia da resposta, porque depois ela percebeu e foi lá e pediu desculpa para a pessoa. Falou, nossa, desculpa, é que assim, você não tem nada a ver com isso, você chegou recentemente aqui, eu tô aqui faz tanto tempo, essa pergunta ela é feita para mim 2, 3 vezes do dia, mas isso não é um problema seu, eu deveria ter te respondido como se deve responder para qualquer pessoa. Eu nem olhei para trás, eu nem sabia quem era, me perdoa. E esse é outro ponto, a gente tem que aprender a pedir perdão. Não tem problema nenhum a gente errar, a gente vai errar. Porque a gente não pode ter um compromisso com o nosso erro. Quando você erra, você volta e resolve. E se esforce para não errar mais na mesma coisa. Mas ainda assim, é muito provável que você erre na mesma coisa, porque geralmente a gente tem dificuldades em certas áreas. E tá tudo bem, você vai lá e pede desculpa de novo. E você se abre com o seu time, você fala, eu tô tendo dificuldade aqui, por isso que eu tô tendo que pedir perdão toda hora, porque é difícil isso pra mim. Mas eu quero contar com vocês para me ajudar nisso. Não tô pedindo pra vocês aceitarem, eu tô em busca de mudança. Mas eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Tem me faltado um pouco de paciência, eventualmente, mas tem empresas que trabalham isso muito forte. Eu conheço exemplos de empresas que a moça, a pessoa, né, no caso, estava passando por um tratamento e toda a equipe dela foi chamada individualmente e falou assim, ó, precisa tratar fulano por um período
com um pouco mais de cuidado, porque tá passando por essa dificuldade. Eu achei incrível aquilo, eu falei, que é isso, meu? Que legal isso, que, poxa, que bom se fosse assim em todos os lugares. Talvez na empresa que vocês trabalham seja assim, por ser uma empresa multinacional, por ser uma empresa que se preocupa com isso, mas nem sempre é. E se isso já é ruim, né, durante o trabalho presencial, né, se essa falta de confiança já é ruim, imagine no trabalho remoto. Isso piora, isso agrava. Então, tenta pôr em prática isso se fez sentido para você. Avalia o que você realmente compreendeu quando algo foi dito. Nem sempre foi o que você entendeu, esse é um ponto importante para a gente lembrar. Quando a gente fala de inteligência emocional, isso é algo muito forte. A sua interpretação nem sempre é o que a outra pessoa quis dizer. Às vezes você lê o e-mail, você fala, nossa, mas nem é. Às vezes você já tinha uma crença sobre aquilo, sobre a pessoa, sobre o assunto. Eu posso dar um exemplo da área de segurança do trabalho, que eu tenho mais facilidade. Tem pessoas que elas entendem que a área de segurança do trabalho é um bloqueio na empresa. Ah lá, vem os caras que param tudo. Lá vem eles dizerem que não pode ser feito. Esse é um problema na nossa área. É uma crença que foi instalada. Mas nem é culpa só da pessoa. A nossa história construiu isso. Alguns profissionais construíram isso. Algumas empresas construíram isso. Mas tá bom, o ponto aqui é, não é exatamente o que ela entendeu. Não é sobre dizer não, é sobre cuidar da vida das pessoas. É que esse procedimento precisa ser feito assim. Não é porque eu não quero, é porque é uma necessidade, é mais seguro assim. É só isso. Então faça perguntas, confirme se você entendeu corretamente. Eu gosto muito de uma outra frase que diz: o óbvio ele precisa ser dito. É real, o óbvio precisa ser dito. Você não tem certeza se a pessoa entendeu, confirma. Não tem problema nenhum nisso. Mensagens de texto, e-mail são perigosas. Às vezes passam uma interpretação que não é. Então esses são alguns pontos que eu gostaria de comentar. Queria falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta de forma bastante objetiva. São 4 passos da comunicação não violenta. Você tem que observar. Deixa eu ver o que está sendo falado. O que está acontecendo de fato? Qual é o fato mesmo? Sem um juízo de valor, sem por rótulo. Você tem que sentir. Qual que é o sentimento que eu estou tendo? Dá um nome para ele. Identifique o que você está sentindo. Por que isso? Por que sempre que essa pessoa me pede algo, eu sinto algo estranho? Por que está acontecendo? Geralmente é porque isso gera uma necessidade em você. Procure identificar qual é essa necessidade. E aí você vai lá e faz um pedido. Com muito cuidado. Olha, aqui tem um exemplo, né? Olha, observo que Observo que não nos comunicamos há alguns dias. Fico frustrado, pois sinto necessidade de apoio. Você teria conversar comigo agora? Refletiu, entendeu? Imagine isso no dia a dia. De repente um colega de trabalho não está conversando com você, você fica sem saber ao certo o que está acontecendo. Você fala, pô, será que está tudo bem? Será que eu fiz algo? Será que essa pessoa está passando por algum problema? Você vai lá e fala, desculpa, mas assim, eu sinto a necessidade de se comunicar mais. E eu aqui queria te fazer um pedido, tem algo que eu posso fazer, tem algo acontecendo? Posso contribuir de alguma maneira? Consequências práticas da falta de comunicação. A falta de comunicação, de confiança, perdão, ela afeta vários fatores aqui. Ela vai influenciar em algo que a gente já vem falando, que é a produtividade. Ela vai influenciar na gestão do nosso tempo. A gestão no tempo vai influenciar em tudo isso. Então a gente precisa ter isso no nosso dia a dia. A falta de confiança também diminui o senso de pertencimento e o que deixa os colaboradores mais inseguros e prejudica o cumprimento dos propósitos da empresa. Como deu para perceber, né? Não fomentar a cultura de confiança na equipe gera uma bola de neve. Tudo isso torna necessário implementar mais regras e burocracias. Toda vez que falta confiança, você tem que instalar mais regras e mais burocracias. Tudo fica mais burocrático, porque nós perdemos alguns dos princípios. Quando a gente entende sobre princípios e regras, nosso tempo aqui hoje é curto, eu queria falar sobre isso, mas realmente nem estava aqui no contexto, mas me veio à mente isso. A gente precisa entender princípios e regras. Não é sobre regra, mas é sobre princípios. Vou dar um exemplo bem simples aqui para tentar te ajudar a pegar aí a ideia. Quando você chega para a pessoa e fala assim, ó, você não pode falar com o cliente
usando palavras grosseiras. Você realmente precisa explicar isso para alguém? Você precisa instalar essa regra? Não precisa. Por quê? Porque o princípio é o cliente, ele precisa ser bem atendido. Quando o princípio ele é valorizado, ele é lembrado, ele é conhecido, você não precisa de tantas regras. E eu estou te chamando aqui hoje para instalar o princípio da confiança entre vocês. Para que não precise de tanta regra, para que não precise de tantas reuniões, para que não precise de tantos e-mails, para que não precise de tanto tempo, de tanta energia desperdiçada. Para que nós possamos vencer os desafios da comunicação. Para que a gente seja assertivo na nossa comunicação. Não construir um ambiente de confiança através de propósito, valores. É você, infelizmente, gerar um custo desnecessário para a companhia. Porque está alinhado com os outros itens que nós viemos falando aqui. Vai ter um problema de tempo. Vai ter um problema de produtividade. Eu me lembro, nossa, faz 8 anos que eu saí da última empresa CLT e eu me lembro claramente, eu falava assim pro meu gestor, Daniel, cara, é incrível como a gente participa de uma reunião para agendar outra reunião. E eu nem sonhava falar sobre esse tema aqui. Mas aquilo naquela época eu falava, incrível, eu ficava admirado como a gente participa de reuniões. Eu não sei se hoje com vocês acontece isso, mas eu lembro que era claro, era uma reunião que ela não concluía nada e a gente saía da reunião simplesmente com agendamento para uma próxima reunião. A gente precisa vencer isso. A gente precisa tornar o ambiente mais agradável. A gente precisa avaliar se realmente precisa passar e-mail para tudo, precisa marcar reunião para tudo. Me lembro de um outro caso que acontecia muito comigo e chegou um dia que eu falei, Daniel, se você me permitir, se você concordar comigo, eu quero te fazer um pedido. Reunião que você vai, eu não vejo necessidade de eu estar presente. Porque é dois no nosso time. Ou você vai ou eu vou. Porque estamos uns dois, as reuniões estão durando mais de 1 hora, está comprometendo demais o nosso dia. Então são alternativas que naquela época eu já percebia. Eu falava, nossa, como que é complicado isso. Eu de verdade, eu acredito que não mudou. Talvez até piorou. O fato é que desconfiar custa muito caro. Essa desconfiança ela tem bloqueado as organizações. Isso diminui a nossa produtividade, a nossa comunicação. O prazer pela confiança como um dos itens principais da organização não é uma balela. Me desculpe o termo, mas é que eu gosto de ser simples. Não é balela. É algo comprovadamente muito mais barato e rápido e produtivo para a instituição. Precisa ter isso. Nós deveríamos apostar primeiramente nessa confiança e cultivá-la, porque o controle excessivo é caro, lento e chato. É chato, desmotiva as pessoas. E para a gente fechar, eu coloco aqui um relato de um diretor e o dono de uma empresa, que ele falou assim, esse ambiente estimulante, muito agradável e produtivo, que tem a confiança como base, continua valendo desde o primeiro dia da ZZX4, esse nome é fictício, até hoje, mas o relato é real, tá? 17 anos depois, nós temos percebido que quando você trata as pessoas como adultas, com confiança e cordialidade, elas tendem a devolver isso e a apreciar, a valorizar o que você faz. Porque a confiança é uma valorização do caráter do outro. É muito forte isso. A pessoa se sente estimulada a provar que vale a pena você continuar confiando nela. E na prática, aqui o fundador da empresa, né? A gente tinha esse ambiente de confiança lá no início, quando a gente trabalhava face a face. E depois, mesmo sem conhecer presencialmente, essa cultura se espelhou em todos os níveis da empresa e o ambiente de confiança é replicado em todos os grupos. Esses comentários são reais, senhores. Eu não criei esse texto, são reais. Então que a gente possa estabelecer um ambiente de confiança nos nossos dias. Faça uma avaliação se isso fez sentido para você, para que a gente possa ter dias mais agradáveis.
e uma comunicação remota melhor. Era isso, eu queria e quero abrir aqui para os comentários de vocês, para perguntas, para aquilo que vocês quiserem comentar.